nosso último encontro, conversamos sobre um momento em que o ciclo começa a terminar. Hoje quero caminhar com você por um lugar ainda mais delicado, que quase ninguém gosta de permanecer. O espaço entre uma margem e outra. Aquele momento em que o velho já foi embora e o novo ainda não chegou. Vivemos em um tempo que valoriza muito os começos. Celebramos as conquistas, os anúncios, as inaugurações, as respostas. Mas existe um território silencioso que raramente aparece nas fotografias. O intervalo. O tempo em que parece que nada está acontecendo. E talvez seja exatamente ali que a vida esteja trabalhando mais profundamente. Existe uma pergunta que me acompanha há muitos anos. O que fazemos quando ainda não sabemos qual será o próximo passo? Confesso que durante muito tempo eu tinha dificuldade de permanecer nesse lugar. Queria decidir logo, resolver logo, organizar logo, fechar o assunto. Talvez porque tenhamos aprendido que esperar é perder tempo. Hoje penso diferente. Descobri que existe uma espera que não é passividade, é maturação. Há decisões que só amadurecem quando paramos de apressá-las. Ao olhar para trás, percebo que alguns dos movimentos mais importantes da minha vida não nasceram no dia que tomei uma decisão. Nasceram semanas, às vezes meses antes, quando simplesmente aceitei não responder imediatamente. Foi desconfortável. Porque permanecer no vazio exige uma coragem diferente daquela de agir, exige confiar. Vivemos em uma cultura que nos pergunta o tempo todo, e agora? Mas quase nunca alguém pergunta, você já está pronto? Existe uma enorme diferença entre essas duas perguntas. A primeira cobra velocidade, a segunda respeita o tempo. E a maturidade talvez seja justamente aprender a distinguir uma da outra. Lembro-me de momentos da minha vida em que tudo parecia suspenso. Não era mais possível continuar exatamente como antes, mas também ainda não era possível começar algo novo. Durante algum tempo, achei que aqueles períodos fossem desperdícios. Hoje compreendo que eram oficinas invisíveis da vida. Enquanto eu acreditava que nada acontecia, alguma coisa estava sendo reorganizada dentro de mim. Minha forma de enxergar, minha maneira de decidir, meu ritmo, minha presença. Nem sempre percebemos, mas a vida trabalha muito quando aparentemente está em silêncio. As estações também me ensinaram isso. Entre a queda das folhas e o surgimento dos primeiros brotos, existe um tempo que quase ninguém celebra. Quem olha de fora vê apenas galhos, silêncio, imobilidade. Mas, por baixo da terra, a vida continua acontecendo. As raízes seguem trabalhando, preparando aquilo que só será visto muito tempo depois. Talvez nós também sejamos assim. Nem tudo que é importante precisa ser imediatamente visível. Foi essa compreensão que mudou a minha maneira como comecei a olhar para as organizações. Algumas empresas vivem esse intervalo. Não estão em crise, mas também ainda não encontraram sua próxima forma de existir. É um período delicado, porque a ansiedade costuma pedir decisões rápidas. Mas nem toda organização nasce da velocidade. Algumas nascem da escuta, da observação, da coragem de permanecer tempo suficiente até que o caminho se revele. O mesmo acontece com instituições, com equipes, com lideranças. Há momentos em que acelerar produz apenas movimento, não direção. Também vejo isso acontecer nas famílias. Os filhos crescem,
os pais envelhecem, os papéis mudam, a casa muda de ritmo. Existe um tempo em que ninguém sabe exatamente qual será o novo equilíbrio. E tudo bem, nem toda família precisa encontrar imediatamente uma nova forma de funcionar. Algumas precisam apenas atravessar este intervalo com mais gentileza. Penso também nas mulheres que atravessam a menopausa. Talvez porque eu mesma esteja vivendo essa fase. Existe um momento em que o corpo parece dizer: a forma como você viveu até aqui já não é suficiente. No início, podemos interpretar isso como perda. Hoje, prefiro enxergar como transição. O corpo não está nos abandonando, está nos convidando para uma nova forma de existir, mais consciente, mais inteira e verdadeira. E penso nos jovens. Vivemos dizendo que eles precisam escolher logo, definir logo, ter certeza. Mas como alguém encontra direção sem antes atravessar o intervalo da descoberta? Talvez devêssemos oferecer menos respostas prontas e mais permissão para que vivam seus próprios tempos de maturação. Nem toda pausa significa indecisão. Às vezes significa formação. Existe uma imagem que gosto muito. Imagine um rio. Quando estamos em uma margem, conseguimos enxergar apenas aquele lado. Quando chegamos à outra, tudo faz sentido. Mas existe um instante em que estamos exatamente no meio da travessia e não percebemos mais a margem de onde saímos. E ainda não alcançamos aquela para onde vamos. É justamente ali que sentimos mais medo, porque deixamos de ter chão. Talvez seja por isso que tantas pessoas desistam no meio do caminho. Não porque escolheram errado, mas porque confundiram a ausência de segurança com a ausência de direção. Ao longo da vida, aprendi outra coisa. Nem toda resposta chega quando fazemos perguntas. Algumas chegam quando aprendemos a permanecer, sem fugir, nem acelerar, sem preencher todos os silêncios. Foi observando esses intervalos que compreendi algo que também orienta meu trabalho. Existe um tempo para diagnosticar, um tempo para reorganizar, um tempo para agir. Quando invertemos essa ordem, quase sempre produzimos soluções para problemas que ainda não compreendemos completamente. A clareza costuma ser filha da permanência. Talvez seja por isso que esse episódio seja tão importante para mim. Porque vivemos acreditando que a transformação acontece quando damos o próximo passo. Mas, muitas vezes, ela acontece exatamente antes dele. No espaço em que aprendemos a esperar sem desistir. A escutar sem ansiedade. A confiar sem garantias. Quero te deixar uma pergunta. Talvez ela faça companhia a você durante esta semana. Existe algum espaço de espera na sua vida que você está tentando apressar quando talvez ele esteja apenas amadurecendo você? Respire antes de responder. Nem tudo que parece vazio está vazio. Às vezes é apenas um terreno preparando a próxima estação. Na nossa próxima conversa, quero falar sobre aquilo que toda travessia exige, as escolhas, porque ninguém atravessa levando tudo. Toda passagem pede coragem para decidir o que permanece e o que precisa ficar para trás. Até lá, não tenha medo dos intervalos. Algumas das transformações mais profundas da vida acontecem justamente quando parece que nada está acontecendo. Nem todo silêncio representa ausência. Alguns anunciam nascimento. Nos vemos no próximo episódio.